Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Concurso. Desta vez, a nossa banca é a ADM Tech, passo a passo. Então, a gente vai dar continuidade aqui na resolução de questões. Pessoal, é sempre importante você parar, analisar a lista que a gente disponibilizou aqui pelo portal do aluno e resolver as questões, tentar resolver ou fazer uma lida rápida antes de começar a aula de resolução, certo? Vamos a mais uma questão, dessa vez nós estamos aqui com uma questão de matemática, Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, né, para auditor tributário. E a questão diz o seguinte, né, modelo prático e básico objetivo da ADM Tech. Leia as afirmativas a seguir. Mais uma vez, nosso modelinho de questão, duas afirmativas, e ele quer que a gente analise essas afirmativas, se elas são verdadeiras ou falsas, né? Ou se tem algo aqui verdadeiro e outro falso, e assim vai, né? Como a gente vem resolvendo. A primeira afirmativa diz o seguinte: Bárbara comprou um vinho e obteve um desconto de 35%, pessoal, 35%, sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 80, Bárbara deverá pagar R$ 41 pelo item. A segunda afirmativa diz o seguinte: Francisco leu um artigo científico em 9 dias. Lendo 68 páginas por dia, se tivesse lido 12 páginas por dia, teria concluído a leitura desse artigo científico exatamente em 78 dias. Deixa eu só voltar aqui para a tela e vou deixar apenas o material disponível aqui para vocês para a gente visualizar melhor, tá certo? Aqui a gente tem o seguinte: duas situações, duas afirmativas. A primeira questão, a primeira afirmativa é uma questão de porcentagem, olha aí, sempre caindo na banca examinadora Admitec, né? Ela frisa muito. A segunda afirmativa, eu vou fazer essa análise geral para a gente ir para a resolução, tá? A segunda afirmativa é uma questão de regra de três. Percebam, eu tenho aqui regra de três, a segunda afirmativa, e a primeira de porcentagem. Não tem nada a ver, não tem contexto nenhum a ver uma questão com a outra. Muito cuidado, tá? Porque eu já vi aluno respondendo essa questão, respondendo questão da ADM-TEC, pensando que é a mesma questão, mesmo assunto, mesmo ponto, é o mesmo contexto, e não é, são contextos sempre diferentes, né? Pode acontecer, prof, pode acontecer, Gabi, de ser o mesmo, no mesmo texto, né, no mesmo assunto, no mesmo, continuação do mesmo ponto, do mesmo conteúdo? Pode, pode sim. A DMTech poderia colocar aqui um texto e desse texto a gente fazer análise na resolução matemática. Só que não é do feitio da banca, tá? Vamos à resolução, então. Tá? A primeira afirmativa que diz o seguinte, né? Bárbara comprou um vinho e obteve um desconto. Olha aqui a informação. Ela disse que obteve um desconto. Gente, toda vez que eu falo um desconto, eu vou diminuir o valor, tá? Lembra aqui. Desconto, eu vou diminuir o valor, e se fosse aumento, eu iria aumentar, iria adicionar, iria somar, tá? Então, frisa essa palavra aqui, desconto, de 35%. Sabendo que o preço inicial, ele já dá aqui o preço inicial do produto, era de R$ 80. Então, Bárbara tinha lá um produto de R$ 80 e obteve um desconto de 35%. Lembram da aula passada? Toda vez que eu falo um percentual de um valor, ou do valor, ou de algo, eu uso para a matemática esse de como uma preposição multiplicativa, tá certo? Então, fica a nossa dica aqui. Eu tenho aqui 35%, colocando na forma percentual, tá? 35 na forma fracionária, 35 de R$ 80, tá certo? Já estou indo aqui para o cálculo, porque ele já dá o valor, o resultado aqui, tá? Isso é verdade, Gabi? Não sei, a gente precisa fazer o cálculo para ter certeza, tá certo? Aqui a gente já pode simplificar por 10, né? O numerador e o denominador. Então, eu teria aqui 35 vezes 8
Vamos fazer essa multiplicação, tá? 8 vezes 5, 40, né? Vai 4. 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então, essa multiplicação aqui daria 280. Só que temos aqui no meu denominador o 10 que sobrou, né? 280 dividido por 10 teria aqui 35%, equivale a R$ 28. Só que essa não é a pergunta, né? Ele diz aqui que vai me ter esse 35% é um desconto. Se eu estou descontando, eu vou subtrair, gente. Então, eu vou subtrair aqui. Vou colocar aqui a primeira assertiva, né? Então, eu vou subtrair quem? R$ 80, que é o meu valor inicial, menos o desconto de R$ 28. Essa subtração vai me dar aqui um resultado de R$ 52. Na questão, ele afirma que é um desconto, né? Ela vai pagar apenas R$ 41. Então, essa assertiva, essa afirmativa, desculpa, ela é uma afirmativa falsa, tá? Falsa. Vamos para a segunda afirmativa. Dá uma pausa, confere os cálculos, faz aí na pontinha do lápis e volta para a questão. A segunda afirmativa é uma questão de regra de 3, tá, gente? Porque ele diz o seguinte, ó. Primeiro, como é que a gente analisa, Gabi, que é regra de 3? Vamos diretamente para as grandezas da questão, né? Ele diz o seguinte: Francisco lê um artigo, não diz qual é o quantitativo de páginas, né? Um artigo qualquer, em 9 dias. Então, eu vou ter aqui para a segunda assertiva, deixa eu marcar aqui, segunda assertiva, a gente vai ter aqui um quantitativo de dias, tá? Que eu vou chamar de D. Então, ele leu um determinado artigo em 9 dias, lendo, né? Um total, a velocidade que ele leu aí foi de páginas, eu vou botar aqui páginas por dia, tá certo? De 68 páginas por dia. Um total de 68 páginas por dia. Se ele tivesse lido, olha a pergunta, se ele tivesse lido 12 páginas por dia, 12 páginas por dia, então eu coloco aqui abaixo, tá? Na mesma grandeza. Ele teria concluído a leitura desse artigo científico em 78 dias. Gente, é uma afirmação aqui, tá? Eu vou analisar, a gente vai analisar se essa informação ela é verdadeira, tá? Então, para a gente analisar se essa informação é verdadeira, eu vou dizer aqui que ele leu 12 páginas por dia, né? Em X dias. Vou chamar aqui em X dias. Porque se for, para o nosso cálculo, der 78 dias, essa afirmativa ela é verdadeira. Bom, a gente está aqui com a questão de regra de 3, vamos relembrar. É muito importante a gente verificar se essa regra de 3 ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Gabi, como é que a gente analisa isso? A gente sempre pergunta para a questão, né? Para o valor que a gente quer achar, que é o valor desconhecido. Então, a gente vai analisar a relação das grandezas. Que grandezas? Eu tenho aqui dias e tenho páginas por dia. Eu tenho o seguinte, a questão me diz que, lendo 68 páginas por dia, ele terminou o artigo, né? Francisco leu o artigo em 9 dias, tá? Se ele ler agora 12 páginas por dia, gente, 12 páginas por dia, de 68 para 12, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Então, eu vou colocar aqui um menos para a gente entender que diminuiu. Aí vamos à nossa pergunta. Se ele leu 68 páginas em 9 dias e agora passar a ler 12 páginas, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? 12 páginas por dia. Ele vai aumentar ou ele vai diminuir o quantitativo de dias? Bom, se eu diminuo o quantitativo de páginas, eu automaticamente vou demorar mais para ler, né? Vou demorar mais dias para ler. Olha aqui, a minha perguntinha para o X, né, para o valor desconhecido, eu percebi que eu teria que aumentar o quantitativo de dias e na minha outra grandeza eu teria que diminuir. Essa grandeza ela é inversamente proporcional, ou seja, à medida que eu leio mais páginas por dia, eu diminuo o quantitativo de dias. À medida que eu diminuo o quantitativo de páginas por dia, eu aumento o quantitativo de dias.
Se ela é inversamente proporcional, eu posso fazer uma multiplicação dessa forma aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, que 12x, certo? Só colocar aqui para ficar melhor, para a gente visualizar. Vou ter que 12x vai ser igual a quem? A 9 vezes 68. Fazendo essa multiplicação, aí você coloca aí a pausa, né, para a gente fazer a multiplicação. Eu vou ter o seguinte, que 12x é igual a 612. O 12 está multiplicando, ele vai passar fazendo a operação inversa, né? 612 dividido por 12. A gente vai ter aqui um total de 51 dias. Aí eu achei aqui 51, só que 51 o quê? Onde é que está? Qual é a grandeza do x? Dias. Então, seriam 51 dias. Essa é a pergunta da questão, né? Francisco leu um artigo científico em 9 dias, leu 68 páginas por dia. Se tivesse lido 12 páginas por dia, teria concluído a leitura desse artigo em, gente, olha aqui, em 51 dias. E a afirmativa me diz que não, que é 78 dias. Então, essa afirmativa aqui, 2, também é falsa. Então, eu verifico o seguinte, vamos às alternativas. As duas afirmativas são verdadeiras? Não, a gente verificou que não. B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Também não. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Também não. E aí, outra dica que eu falei na questão anterior, sempre quando você for fazer o cálculo ou analisar a questão, coloca aqui do lado, ó, bem visível, para você já saber que deu as duas falsas, para a gente não confundir. Por quê? Olha o que acontece aqui nas alternativas da DMTEC. Ela troca a ordem. Ó. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Depois ela bota a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A gente pode confundir, né, na pressa de resolver a questão. Então, a gente verifica aqui que a alternativa correta é a letra D. Né? As duas afirmativas são falsas. Então, mais uma questão resolvida aqui. Dá uma pausa.